Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde, em Nós, a Europa, vamos conversar nos próximos minutos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda, doutora Ana Rita Barros. Vamos fazer talvez um ponto da situação em relação ao referendo no Reino Unido. Já o dissemos várias vezes, é a 23 de junho, continua na ordem do dia, é isso? Cada vez mais na ordem do dia, porque é a primeira vez que um país pode efetivamente sair de acordo com o estipulado no Tratado de Lisboa. Até aí não havia essa possibilidade. De maneira que o voto no referendo é significativo, até para a coesão e a integridade deste projeto europeu. Diria que há uma preocupação? Há uma preocupação a nível político. Uma atenção focada no Reino Unido neste momento? Uma grande expectativa relativamente aos resultados, como sabemos, andam muito equilibrados para um lado e para o outro. Pois, com diferenças percentuais mínimas que se hão de, enfim, de gladiar até à última hora. Doutora Ana Rita Barros, já há uma pergunta estabelecida para este referendo, ou ainda não? Houve uma primeira pergunta que depois não foi aceita, está a ser reformulada, portanto a Comissão de Eleições britânica está a analisar essa outra pergunta. Quando nós tivermos a pergunta definitiva, depois penso que divulgamos aqui. De qualquer forma, sim significa a permanência do Reino Unido na União Europeia e o não, a saída. A saída, exatamente. A saída. Quem é que pode votar neste referendo, doutora Ana Rita Barros? Podem votar os cidadãos do Reino Unido, maiores de 18 anos, que têm a nacionalidade britânica e residam no Reino Unido. Podem também votar os cidadãos do Reino Unido que estando a residir fora, e neste caso há muitos britânicos a residirem em Espanha, cerca de 1 milhão, estima-se que cerca de 1 milhão. Portanto, há algumas pessoas reformadas, outros em intercâmbios, outros a estudar, outros a trabalhar, enfim, e que estejam fora do Reino Unido há 15 anos, podem votar, mas desde que se mantenham nos cadernos eleitorais inscritos neste período até aos 15 anos. Também votam os cidadãos dos países da Commonwealth. E como há 50 e tal países da Commonwealth, desde que estejam a residir no Reino Unido. E também há a particularidade de votar em 2 países de cidadãos que estejam lá a residir e que tenham nacionalidade em 2 Estados-membros da União Europeia, que é o caso de Malta e Chipre, pela hegemonia que o Reino Unido teve relativamente a estes 2 Estados. Portanto, digamos que é uma estratégia política do Reino Unido, porque até os outros cidadãos de outros Estados-membros que não tenham nacionalidade britânica e estejam lá a residir, não o podem fazer no referendo, ainda que sejam cidadãos da União Europeia. Ainda que sejam cidadãos da União Europeia e estejam a trabalhar no Reino Unido. Embora, de acordo com a cidadania europeia adquirida num dos tratados, os cidadãos europeus que tivessem a residir e quisessem votar para eleições locais ou eleições europeias, como é o caso do Parlamento Europeu, o pudessem fazer ao abrigo dos tratados, mas não o podem fazer no caso do referendo. O referendo teve vários passos de inscrição e a deadline, ou seja, a data limite para inscrição, para registro no referendo, é o próximo dia 7 de junho. Faz-se um grande apelo aos jovens para que votem e que não estejam dissociados desta questão europeia, exatamente para eles decidirem o futuro. E há grupos de associações de jovens universitários que apelam exatamente ao voto no sentido do sim, porque querem ter mobilidade no espaço europeu, enfim, já têm esta ideia mais de abertura relativamente a um espaço alargado que é a Europa. Tem havido uma certa radicalização nas posições, pelo sim e pelo não. Cada vez mais. É o aproximar da data limite, portanto, cada um quer usar os seus argumentos com a força possível. Com a intervenção, ao que me parece, até da própria União Europeia, de algumas das suas instituições. Sim. Que não costuma envolver-se nestas questões. Sim, não costuma, mas neste caso há sempre uma perspectiva política e a União Europeia não interessa de forma nenhuma a saída de um Estado-membro, muito menos do Reino Unido, não é? Que é uma das economias mais fortes da União Europeia.
É a primeira vez, diz, que um país tem a possibilidade de sair da União Europeia, mas já houve referendos a este propósito, sim, até em outros países. O próprio Reino Unido já teve um referendo. Já teve um referendo, mas foi nos anos 70, não é? Mas neste momento, enfim, já houve referendos, mas a hipótese de saída só se deu após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que o permite. A partir de 1 de dezembro de 2009, foi quando entrou em vigor o Tratado de Lisboa. Se há um Estado como o Reino Unido que coloca a referendo a sua continuidade na União Europeia, outros pretendem integrar o projeto europeu. Vários. E o último que apresentou formalmente a sua candidatura foi a Bósnia-Herzegovina, um Estado da antiga República Jugoslava, e apresentou no início deste ano, portanto em fevereiro último, a sua candidatura formal. Embora já tivesse uma intenção desde junho de 2003, e tenha havido, desde aí, vários acordos de associação, diversos instrumentos de ajuda, mas a formalização ocorreu apenas neste ano, o que é importante. Tem um grande significado político, geográfico, histórico. Geográfico. Porque é exatamente uma nota clara que existem países que acreditam no projeto de construção europeia. E até também, por outro lado, um ajustamento histórico relativamente a uma Europa que se quer coesa no seu conjunto e que admite a integração de Estados recém-formados também. E numa zona, de certa conflitos, onde nasceram muitos conflitos. Turbulenta. Mas que são Estados geograficamente europeus que estiveram, no fundo, muitos anos afastados desta União Europeia, que era mais ocidental. É uma justaposição da geografia à história, não é? Eu penso que é isso. Entretanto, também temos que recordar que a principal cidade e capital da Bósnia-Herzegovina é Sarajevo, e foi em Sarajevo que, em 1914, se deu o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o que desplotou a Primeira Guerra Mundial, que fez agora 100 anos que se iniciou, e que nós temos que recordar, sendo este um projeto de paz como é a União Europeia. É sempre bom que esta coesão política, económica, social esteja devidamente salvaguardada. Mas leva sempre algum tempo a decisão final, não é? Normalmente leva. Leva alguns, tem sempre um tempo mínimo, embora, se foi aceito formalmente, alguns dossiês já estão encerrados, mas há sempre um período de pré-adesão e depois de ajustamento relativamente ao acervo comunitário. Ainda leva algum tempo. Outro tema que decidimos falar hoje tem a ver com as recomendações do semestre europeu. Foram divulgadas no passado dia 18, algumas muito específicas para cada Estado-membro. Sim, são todas, portanto, a Comissão Europeia faz recomendações a cada um dos Estados. Especificamente, e as recomendações de orientação de política económica para os próximos 12 a 18 meses. Claro que há Estados mais visados do que outros, por diversas razões. Mas o que é que se pretende com estas recomendações? Criar reformas prioritárias para cada Estado que visam a parte económica, o fomentar o investimento e o emprego e equilibrar principalmente as contas públicas. É sempre isso, essa é uma das questões fundamentais. Em Portugal vivia-se com alguma expectativa a divulgação destes resultados ou destas recomendações, não é? Até porque o não cumprimento implica sanções. E essas sanções tinham a ver muito com a canalização de fundos europeus. Portanto, temia-se um pouco isso. A Comissão, desta vez, foi um bocadinho branda, digamos assim, e relativamente a Portugal e a Espanha, embora recomende várias correções dos déficits excessivos, prorrogou o prazo para análise até julho próximo. Isto não é de qualquer forma inocente, digamos assim, na medida que há eleições em Espanha no dia 26, ao referendo que falámos há bocado. No Reino Unido. No Reino Unido em 23, enfim. Há situações que temos que estar na ordem do dia. Há eleições na Áustria agora, muito brevemente. Digamos que a agenda política sobressaiu em relação à económica. Penso que desta vez sobrepôs-se e bem à questão económica, o que é importante, se isto é uma Europa no todo e uma Europa de coesão, as questões políticas muitas vezes
têm que ser prioritárias relativamente a outras questões. Déficit excessivo em Portugal, em Espanha, mas noutros países. Outros, bastante. Muitos. A Itália, a Bélgica e a Finlândia, embora não seja tão divulgado. Falou-se um pouco do caso italiano, embora o caso italiano seja ligeiramente diferente, porque o caso português e espanhol é do déficit e o italiano é mais da dívida. Da dívida pública. Mas a Itália, a Bélgica e a Finlândia, embora não cumpram ou não tenham cumprido os valores da referência da dívida, nem o seu ritmo de redução, a Comissão sugeriu que esses Estados fossem considerados como cumprindo este Pacto de Estabilidade e Crescimento. No que se refere à Itália, a Comissão foca que a Itália melhorou e tem maior qualidade e eficiência no seu sector público. Os sectores públicos são sempre visados nestas matérias. Também adotou reformas profundas no mercado de trabalho em 2015 e no início de 2016 e acelerou o seu estoque de dívida no sentido da redução. No entanto, relativamente a Portugal, umas recomendações mais precisas, não é? Portanto, a Comissão vai analisar a evolução das economias portuguesa e espanhola em 2016 e em 2017 e, relativamente a Portugal, recomenda uma reanálise completa de todas as despesas nos diversos níveis da administração pública, estabelecendo relatórios periódicos de custo-benefício. Portanto, as medidas de ontem, as 255 medidas do Simplex, foram aplaudidas pela União Europeia, não é? E até teve cá o primeiro vice-presidente da Comissão. Portanto, isto é um sinal que nós devemos restar e vem neste sentido, e foi uma política de comunicação concertada do governo português, fazendo-a divulgar exatamente no dia seguinte ao conhecimento público da decisão do dia 18 da Comissão. O objetivo é simplificar procedimentos na administração pública. Sim, noutras áreas, na criação de empresas. Ter menos custos. Agilizar. Veremos se concretiza, porque, enfim, não vamos analisar as 255 medidas, mas isso pressupõe um país devidamente informatizado e, além disso, uma população educada para trabalhar com esses sistemas. Não creio que seja o que nós temos ainda, mas pronto, se a administração pública ajudar e cooperar nessas matérias, acredito que sim, que sejam medidas positivas. Veremos. É um caminho a fazer. Umas são este ano, outras são para o ano. Relativamente a Portugal, a Comissão também indicou que aconselha a redução da dependência das reformas relativamente às transferências do Orçamento do Estado e apela também à concertação social, aos diversos parceiros sociais, relativamente aos salários. Quando viu o salário mínimo, nós sabemos que a Comissão não viu essa fixação assim como uma medida muito concreta, mas aconselha que o salário mínimo seja ajustado à competitividade de cada sector. Isto era uma medida que eles preconizavam há algum tempo. E também recomenda o melhor acesso ao crédito por parte das empresas de pequena e média dimensão. Têm certas dificuldades, agilizar os processos documentais para essa concessão. E até para a criação de empresas, ou não? Também. E também aconselha fomentar e acelerar a cooperação entre centros de investigação, universidades, e o mercado empresarial. A tal criatividade e inovação dá-se a isso nesses dos polos. A Comissão também recomenda o encerramento do procedimento de déficit excessivo relativamente a alguns países que estavam no semestre anterior, que é o caso da Irlanda, Chipre e Eslovénia. Cumpriram. Portanto, estão afastados. Todos os outros que nós mencionamos aqui cumprem as condições do semestre europeu. Não falámos aqui da Grécia e às vezes... E não falamos da Grécia porque um Estado-membro, estando abrangido por um plano de ajustamento macroeconómico, não se encontra nas referências das recomendações, como já também tínhamos dito numa outra vez que falámos do semestre europeu. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar, como é habitual, com uma frase para que aqueles que nos escutam reflitam. Como nas comemorações do 9 de maio falamos de um autor português, vamos falar hoje também de um autor português, não com uma frase, mas com o título de uma obra. E uma obra de 1830, editada pela primeira vez em 1830, tem quase 200 anos. E é de Almeida Garré. Portanto, vou citar o título da obra. Portugal na balança da Europa. Do que tem sido
e do que lhe convém ser na nova ordem de coisas do mundo civilizado. Era extenso o título. Mas é oportuna e penso que é perfeitamente atual. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Voltamos a falar Obrigada, daqui a alguns dias. Obrigada.